Este é o programa Aquecendo Corações, da Igreja Metodista de Rancho Novo, Nova Iguaçu. Participe das atividades da Igreja Metodista em Rancho Novo, Nova Iguaçu. De quinta-feira, culto às 19h30. Domingo, escola dominical às 9h. Culto às 18h. Segunda-feira, reunião de oração às 19h30. Terças, quartas e sábados, reunião das células. Ajude a manter este programa depositando uma oferta de amor no Banco Real, agência 0532, conta corrente 9729-1324. Eu aproveito para cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Eu estou nesse momento muito feliz. Eu tenho que confessar aos irmãos que o diabo plantou uma mentira no meu coração. Até ontem ele dizia para mim que eu não era capaz de chegar a esse momento. Irmãos, cheguei e venci, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém. No seu poder, descansar plenamente à sombra do Pai e viver os seus planos para mim. Eu gostaria de falar a todos na igreja da minha alegria por ter participado desse batismo, que para mim foi uma coisa maravilhosa. A vida com Jesus será uma vida nova e diferente. Convido a todos que ainda não participaram, que participem. Em nome de Jesus, amém. Mente falar que confia, é erguer um altar e depositar o melhor de si, é esperar no Senhor com atitude de adoração, render graças a Deus antes de ver um milagre. Querer falar hoje que eu estou me sentindo muito feliz, que é um sonho que eu sempre tive, é estar no caminho certo do Senhor. E eu agradeço muito essa oportunidade que o Senhor me deu, de eu caminhar, e se vou fazer tudo para sempre caminhar com o Senhor. Muito obrigada. Adorar ao Senhor antes de receber, com amor entregar tudo ao pé da cruz e viver para glorificar. Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 2, versículo 25. Diz assim o texto bíblico: e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do ser humano, porque ele mesmo sabia qual era a natureza humana. Ninguém precisava dizer a Jesus o que se passava dentro do ser humano, porque ele mesmo conhecia a natureza humana. Nessa manhã, além de falar para vocês que estão aqui nesse templo, eu quero ministrar para você que está do outro lado da tela nos assistindo nesse programa, que o Evangelho segundo João, ele tem um objetivo claro de apresentar não o Jesus histórico, não apenas uma história, não apenas uma biografia. O Evangelho de Jesus segundo João tem um objetivo claro de apresentar a pessoa de Jesus, quem ele é como pessoa. Jesus é apresentado como verbo encarnado, ou seja, Deus transformou Jesus, ou ele mesmo como Deus, foi transformado em gente. E além de ser transformado em pessoa,
além de ser transformado em pessoa humana, não na pessoa da divindade, mas na pessoa humana, ele habitou entre nós. O evangelista João, ele mostra a pessoa de Jesus como ninguém, porque ele vai penetrar na natureza de Jesus, ele vai penetrar na natureza do Mestre, ele vai falar quem é Jesus como pessoa. João chegou a ser o único, para você ter clareza disso, João chegou a ser o único a narrar o episódio onde Jesus chora a morte do seu amigo Lázaro. Então Jesus, no Evangelho de João, ele é muito pessoa mesmo, ele está chorando, ele está caminhando com pessoas marginalizadas, ele está mostrando em todo o tempo Jesus caminhando com fariseus, caminhando com pessoas que eram oposição, que eram situação. Então o testemunho mostra Jesus como pessoa. E o que João também está falando é que Jesus sabia de tudo que se passava no ser humano. Na verdade, João não está falando de um conhecimento divino, mas ele está falando de um conhecimento como ser humano. Jesus está mostrando o conhecimento de Cristo, da natureza humana, o conhecimento de quem sentia as mesmas coisas. Um conhecimento de quem sentia na pele, na sua própria carne, aquilo que eu e vocês, como seres humanos, sentimos. Então, a partir do conhecimento de Cristo, da natureza humana, nós podemos ver algumas atitudes de Jesus. Primeiro que eu quero compartilhar contigo é que Jesus, ele conhece os sentimentos, conhece os valores e as motivações do ser humano. E por conhecer os valores, motivações, sentimentos, Jesus vê potencialidades, mesmo naqueles que aparentemente não têm potencialidades nenhuma, mesmo naquelas pessoas que não têm grandes recursos ou habilidades. Veja o exemplo disso dos discípulos. Os discípulos eram simples pescadores do mar da Galileia. Quem confiaria àqueles homens o poder de serem chamados filhos de Deus? Quem, em sã consciência, poderia, numa ambição de ter um projeto que revolucionaria o mundo, de contar com simples pescadores do mar da Galileia? Um projeto que revolucionaria toda a história da humanidade, que dividiria a história da humanidade em duas partes, antes de Cristo, depois de Cristo. Quem, em sã consciência, usaria ex-prostitutas, ex-mendigos, cobradores de impostos? Quem? A não ser o nosso Deus, a não ser Jesus, que também se sentiu marginalizado muitas vezes, que muitas vezes também sentia no seu corpo, que também sentia na sua pele a dor da marginalização, que sabia como era ser discriminado. Eu quero te falar que Jesus, como conhece a natureza do ser humano, ele olha para a tua vida nessa manhã e vê em você potencialidades, vê em você valores que ninguém talvez até hoje esteja vendo, porque ele sabe muito bem o que se passa dentro do ser humano. Eu tenho para te falar que Jesus sabe que sem Deus nós não conseguimos resistir ao pecado, e porque ele sabe disso, por isso ele nos ensinou o caminho do conhecimento de Deus. Jesus sabia muito bem que por si só o ser humano não tem como romper com o pecado. A Bíblia diz, o Salmo 139, conhece a nossa estrutura, sabe que nós somos pó. Eu não sou com isso legitimando, nem justificando o erro, nem o pecado, mas eu quero dizer que Jesus, por conhecer a natureza humana e saber que eu e vocês não temos como resistir ao pecado sozinhos, ele então nos mostra o caminho do Pai. Ele, próximo de um momento de ser tentado, da sua carne ser tentada a pecar, ele vai passar 40 dias e 40 noites no deserto, falando com Deus, se humilhando diante de Deus. Quando o diabo veio tentar Jesus, ele não encontra um Jesus vulnerável, ele não encontra um Jesus fragilizado, mas ele encontra um Jesus fortalecido, porque ele encontrou o caminho do Pai. E Jesus, porque conhece a estrutura humana, ele nos ensina o caminho do coração de Deus, o caminho do conhecimento de Deus. Quando nós conhecemos a Deus, nós nos sentimos mais fortes. Veja Jesus no momento de Getsêmani, quando ele estava pronto para ser crucificado por nós. Ele se entrega no Getsêmani ao coração de Deus. Antes de se entregar na mão dos romanos, ele se entrega no coração de Deus. E ele tem paz no seu coração, dizendo: Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha. Mesmo quando nós erramos, Jesus conhece as nossas fragilidades e nos propõe um caminho de restauração. Veja o caso de Pedro.
Pedro foi um discípulo que dizia em todo momento: eu vou estar contigo, eu vou para a cruz contigo, se preciso for eu vou para as situações mais complicadas, mais delicadas com o Senhor. E no momento que Jesus precisou, Pedro negou. Mas Jesus conhece a estrutura do ser humano. Talvez você que seja do outro lado da tela, nos assistindo nessa manhã, e seja também fragilizado por um erro do passado, algo que não te deixa caminhar de volta para o coração de Deus. Eu quero te falar que Deus te conhece, porque Ele conhecia Pedro também. Tanto conhecia que quando Jesus ressuscita dos mortos, os anjos dão a notícia da sua ressurreição às mulheres, e manda as mulheres dizerem aos discípulos e a Pedro que a possibilidade da misericórdia estava acessível a ele. E Jesus, depois que reencontra seus discípulos, ele vai direto a Pedro e diz a Pedro: Pedro, tu me amas? E por 3 vezes Jesus perguntou, e depois ele disse: Pedro, eu te perdoo, apacenta as minhas ovelhas. Jesus deu uma nova chance a Pedro, porque Jesus conhece a estrutura do ser humano, sabe que nós temos fragilidades, e por isso Ele nos propõe a restauração. Eu termino nessa manhã dizendo para você: abra o seu coração para Jesus. Ele lhe conhece, Ele sabe tudo sobre você. Por que ter uma vida tão longe de Deus? O que você poderia falar para Ele que o surpreenderia? Você vai falar do abandono de pessoas próximas a você. Ele também foi abandonado. Você vai dizer que está sentindo a dor de ser largado. Jesus também foi abandonado pelos seus amigos. O que você pode dizer que vai surpreendê-lo? A discriminação, ele também foi discriminado. O que nós podemos falar que vai surpreender Jesus, irmãos? A dor, ele também sentiu dor. O que nós podemos falar que vai surpreendê-lo? O medo, ele também sentiu medo no Getsemane. Mas ele disse: Senhor, contudo faça a tua vontade. Contudo, Senhor Deus, eu vou cumprir o teu desígnio no meu coração. Conheça Jesus Cristo no teu coração nessa manhã. Acolha o amor dele, porque ele conhece todas as tuas estruturas e sabe porque ele viveu todas as coisas que você precisa dele, e sem ele você não tem como caminhar. Que Deus te abençoe, e lembre-se, Jesus está perto. Ele disse: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que Deus nos abençoe. Amém.